a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Ana e vocês estão na Prateleira Infinita. Este vídeo, como foram ver pelo título, vai tratar apenas de um livro que se chama Brave New World, em inglês. Em português é O Admirável Mundo Novo. Vou só deixar aqui um disclaimer em relação ao livro. Ele retrata a sexualidade e também toca no assunto como sexualidade infantil e pode provocar talvez umas reações mais negativas do público. Portanto, se forem ler este livro, recomendo estarem preparados para esse tipo de coisas. Apontei algumas coisas no meu caderno para não me esquecer e tocar em todos os pontos que eu quero tocar aqui. Portanto, se me virem olhar assim para baixo, já sabem porque é, porque estou a olhar para o caderno para ver as notas. Vamos começar. Então, este livro foi escrito em 1932 pelo Aldous Huxley e então retrata uma sociedade do futuro. É uma sociedade de 632 anos depois do Ford e aí eles próprios tratam os anos não depois de Cristo, como nós hoje em dia, mas sim tratam como depois do Ford. E também existem muitas expressões ao longo do livro, em vez de eles dizerem oh meu Deus ou graças a Deus, eles dizem graças ao Ford e oh meu Ford, como homenagem ao Henry Ford por ter criado todo o sistema de manufatura que representa 100% da sociedade. Portanto, vamos começar mais detalhadamente sobre o mundo em si. Toda a parte de reprodução humana é feita de forma... é feita nas máquinas, por assim dizer. O embrião que é recolhido nas mulheres, que depois é inseminado, também artificialmente, e por fim são selecionados os genes mais importantes e de forma a criar o ser humano necessário à sociedade. Hoje em dia nós somos criados pelos nossos pais e é o que der. Nesta sociedade, os melhores ou os piores genes de acordo com aquilo que eles precisam mais, pois a sociedade é dividida em castas, em 5 castas diferentes, e de acordo com as necessidades da sociedade são produzidos mais ou menos dos humanos necessários para uma casta necessária. Portanto, os genes são manipulados, esses mesmos, o embrião é enviado para o centro de incubação, por assim dizer, e os humanos saem, pronto, não da barriga da mãe, mas sim do centro de incubação. Como os humanos são feitos, todos eles artificialmente, o ato de gravidez e passares a ter um filho e teres um pai e uma mãe é considerado um ato de desrespeito à sociedade. De modo, uma forma de dizer que tu estás a criar um ser que pode não ser essencial à nossa sociedade, porque a sociedade já está encarregue de criar aquilo que necessita. Se tu crias um filho a partir de amor, que também é um ato que é proibido, se tu crias um filho a partir do ato de amor, estás a criar um ser que a sociedade não tem controle sobre. Não vai pertencer propriamente a nenhuma casta, tal como era esperado se fosse feito artificialmente. Então, nesse caso, é um desrespeito perante a sociedade. Portanto, isto é a ideia principal deste mundo. Vamos falar então da tecnologia e da ciência neste mundo. Como é óbvio, se estamos a falar de uma sociedade que consegue produzir os humanos, é óbvio que a tecnologia avançou de tal forma que tem certos benefícios que nós não temos hoje em dia. Um dos benefícios que está constantemente a retratar é o facto das pessoas, quando atingem os 30 anos de idade, elas deixam de envelhecer. Portanto, continuam sempre jovens, no entanto, a mortalidade continua a existir, porque se chegas a um ponto, mesmo que fisicamente sejas bonito, acabas por ter órgãos que deixam de funcionar e a sociedade não se encarrega de substituir os órgãos até o infinito, portanto as pessoas acabam por morrer, mas morrem visualmente jovens. Isto, parecendo um pouco parvo, isto faz-me lembrar bastante o que nós vemos hoje em dia, especialmente eu penso muito nisto com as estrelas de Hollywood, em que elas hoje em dia têm 50, 60 anos, mas nós olhamos para elas e dizemos não, como é que esta senhora ou este senhor tem essa idade? Não parece. É óbvio que esta sociedade que permite
as pessoas viverem mais tempo, é uma sociedade que permite as pessoas continuarem muito bonitas ao longo do tempo, portanto, para isto tudo é óbvio que eles têm desenvolvido as vitaminas, adições, toda a alimentação foi substituída por comida artificial e o mais importante no meio é um comprimido que eles tomam todos os dias, que é chamado de Soma e representa basicamente a parte mais importante deste livro. O Soma é considerado, se fosse nos nossos dias, nós chamávamos aquilo uma droga de satisfação, será que diga assim? Mas basicamente as pessoas são recomendadas a tomar aquilo 4 vezes ao dia para se sentirem bem e para se sentirem felizes e eles, apesar daquilo em teoria não fazer mal a ninguém, eles não recomendam mais de 4 doses por dia. Porquê? Porque pode simular alguns efeitos secundários como, já não me lembro, mas acho que é alucinações e efeitos secundários físicos. Mas as pessoas tomam aquilo para se sentirem melhor e aquilo, de certo modo, é uma forma de fugir à realidade, que é a vida deles. Isto é parte tecnológica e parte da ciência deste livro. Agora vamos falar mais detalhadamente sobre a sociedade. A sociedade aqui, tal como eu mencionei antes, é dividida em 5 castas, sendo que estas castas são alfa, beta, gama, epsilon e delta. Se calhar troquei. É gama, delta e epsilon. Os alfa são basicamente, tal como nós entendemos, são os melhores e os mais bonitos. E outra coisa que é importante é que é a altura. Qualquer pessoa desta sociedade, além da roupa que veste, também é identificável pela altura. Portanto, os alfas vão de ser os mais altos, os betas mais baixos que os alfas, mas mais altos que o resto. Depois temos gamas, temos qual é que era? Gamas, deltas e por fim os epsilons, que são os mais baixos. Cada casta tem a sua cor. Os alfas usam sempre cinzento, os betas usam vermelho, os gamas e deltas usam tonalidades de verde, o verde e o haki ou kaki, é tipo assim um verde baço, e epsilons usam preto e raramente são vistos. Em termos do seu trabalho, acho que é um bocado óbvio o tipo de trabalho que eles desempenham. Os alfas estão em todos os postos mais altos, os betas encontram-se ligeiramente abaixo dos alfas, como substitutos e enfermeiros. Temos os gamas e deltas que fazem mais ou menos o mesmo, são os jardineiros, são pessoas que servem as refeições e coisas assim relacionadas com basicamente com o trabalho propriamente dito. São as pessoas que realmente trabalham, porque isso dá para perceber um pouco depois no livro. E por fim, os epsilons são os que estão abaixo da sociedade e muitas vezes trabalham nas minas e por assim em diante em trabalhos muito sujos e que ninguém quer saber. No entanto, o que é mais interessante é que cada um, não digo que é feliz, mas cada um é direcionado a amar, venerar os estatutos mais altos e os altos são ensinados mesmo a odiar ou a olhar com desdém e com nojo os estatutos mais baixos. Porquê? Porque eles acham que é mesmo assim que funciona e ambos ficam felizes com essa atitude, e se até não fizeres essa atitude, também estás a criticar a sociedade, indica que não gostas dela e é um desrespeito. Tratamos basicamente das partes mais importantes do livro, que o livro passa muito tempo só a explicar estas partes em diferentes cenas. Vamos falar das personagens. Temos maioritariamente 3 personagens principais, que é o Bertrand Marx, a Lenina Crown e o John, ou Selvagem. Portanto, temos o Bernard, ele é um alfa, no entanto tem a altura de gama e muitas vezes ele é criticado por isso e, segundo as explicações que eles costumam dar no livro, isso é muito raro de acontecer, mas acham que o enfermeiro encarregue de criar o embrião dele enganou-se no seu gene e colocou álcool a mais,
o que gerou, porque achava que ele era um gama e que depois, ao tentar emendar, já não conseguiram mudar a sua altura, mas já conseguiram mudar o resto. Portanto, o facto de ele ser o mais baixo torna-o um pouco à parte dos outros e ele entende isso. Ou melhor, ele prefere estar sozinho e prefere pensar sobre a vida, questões interessantes, do que estar numa sociedade que não faz nada, não diz nada e que está constantemente, literalmente, a fazer sexo. Porque basicamente é isto que eles fazem o tempo todo. O único interesse que ele desperta é sobre a Lenina, que é a segunda personagem. Ela é uma beta, é uma enfermeira, portanto encarregue desses embriões e basicamente ela é uma rapariga normal, mas ela tem um problema que é ela só dorme com um homem, o que também nesta sociedade é um bocado mal visto, porque eles têm um lema que diz toda a gente pertence a toda a gente. Portanto, eles não podem simplesmente só gostar de uma pessoa, eles têm que gostar de todos e todos têm que gostar deles. Mas quando eu digo isso, obviamente eu refiro-me só aos alfas e betas, porque eles lá se misturam muito. E por fim, temos o terceiro personagem, como eu disse, chama-se John, ou Selvagem. Ele basicamente é uma representação do humano normal. Um humano fora desta sociedade. Já agora, isto tudo passa-se numa cidade que se chama New London, esqueci de mencionar isto. E o John é uma forma de integrar alguém simples, alguém como nós todos, dentro desta história, dentro deste universo, desta sociedade. O escritor tentou descrever tanto este mundo, e o livro é bastante pequeno, até tem menos de 300 páginas, perdeu, entre aspas, tanto tempo com esta descrição toda que a ação só começa tipo a meio do livro. E então, se calhar para quem gosta logo de ação e não gosta muito de integrar-se dentro de um sistema novo, acaba por achar que o livro é um bocado aborrecido e classificá-lo mal, porque está ali tipo, eu não estou aqui para isto, eu não estou aqui para tentar perceber o mundo, eu queria ver uma história dentro deste mundo. Só que ele passa mesmo muito tempo a descrever essa parte. Tal como eu passei, passei talvez 3/4 desse vídeo só a explicar o sistema. Também ele passa muito tempo a explicar o sistema. Portanto, vamos ver do que trata a ação. A ação é relativamente simples. O que acontece é que o Bertrand, eu digo Bertrand, mas ele é Bernard, ele fica aborrecido e está um bocado farto, está cansado. Eu não sei, tipo, eu não percebo muito bem, mas a maneira como eu entendi, dá-me a impressão que ele estava um bocado deprimido e que andava a tomar só mamais e decide um pouco sair desse ciclo vicioso que é a vida dele e decide ir para a reserva. A reserva basicamente é uma zona desse mundo em que não foi modernizada. Basicamente é a nossa sociedade atual. E ele decide ir à reserva e convida a Lenina para ir com ele. Como, pronto, no caso dele, ele está super interessado nela. No caso dela, ela tem que, entretanto, dar-se com outro alguém, porque ela não pode dormir só com uma pessoa, não é? E nessa viagem, eles ficam a conhecer o John e o John é o filho do departamento onde eles trabalham, que é o departamento de educação e de reprodução, e o Bernardo até diz que vamos levar-te connosco para o novo mundo. Eu acho que na realidade ele estava aborrecido, precisava de alguma coisa com que se entreter e convidou o John. Com esta notícia, obviamente, não ficou nada feliz o diretor, que saiu do seu posto um dia a seguir, ao descobrir que o filho dele ia voltar para New London. Mas, resumidamente, é isto o plot, ou seja, a ação da história. E as últimas páginas, maioritariamente, é o John integrar-se dentro desta sociedade, que para ele é um bordel cheio de pessoas completamente desinibidas. E vendo estas reações das pessoas e vendo que para eles é tudo normal, para ele é um pouco, não digo que é assustador, mas faz-lhe muita confusão. E eu acho que o último quinto do livro é só ele andar de um lado para o outro e tentar entender esta sociedade. Para acabar, os meus pensamentos sobre este livro.
Eu classifiquei este livro 4 em 5 estrelas. Em minha defesa, não é 5 estrelas, porque eu acho que perde um pouco na parte da ação. O facto de, o Bernardo vai à reserva, conhece o selvagem, ele fica intrigado e depois o selvagem vai parar a este mundo e fica super ofendido por ele porque é o oposto daquilo que ele conhece. Eu acho que é uma história um pouco fraca. Mas por outro lado também entendo que se calhar ele não queria uma história muito forte, ele simplesmente queria mostrar este mundo e mostrar como é que uma pessoa dos anos 30, como é que reagiria ao mundo destes. Acho que é legítimo, mas não posso dizer que foi o melhor livro que li até agora. Em termos de estrutura, em termos de mundo em si, eu acho que é um livro espetacular e acerta em questões que, a meu ver, são muito relevantes até hoje em dia. Ele, tal como eu também mencionei logo no início, é um livro, apesar de não parecer, pronto, de se tratar do mundo futurista, distópico, é um mundo que trata bastante sobre a sexualidade. É um mundo em que a sexualidade é 100% aberta. Ninguém julga ninguém se tu gostares de homens, se gostares de mulheres. O mais importante lá é que toda a gente pertence a toda a gente e tu podes e deves conhecer toda a gente e estares com eles e sentir-te bem. Esse é o propósito. Mas por alguma razão, nem este facto, nem o facto de eles poderem explorar esta parte, não retira a parte da felicidade deles. Ou melhor, não lhes acrescenta uma felicidade extra. E que é uma questão interessante, mas eu acho que é um bocado errado nós, como humanos, julgarmos as outras pessoas só pela sexualidade deles. Porque existem outras muitas características que definem-te muito melhor e não só o facto com quem tu dormes e com quem que achas sexy e quem é que achas bonito, etc. Mas nesta sociedade esta parte é toda aberta e mesmo assim as pessoas não são 100% felizes, porque só são felizes por causa das drogas. Porque se não tivessem o soma, que eu, como disse, também é uma parte muito importante dessa sociedade, eles recomendam mesmo tomares aquilo 4 vezes ao dia. Se não tivessem o soma, as pessoas enlouqueciam, porque há pessoas que querem estar só com uma pessoa, há pessoas que querem estar com muitas pessoas e é válido. É tanto válido uma coisa como a outra. Portanto, tal como o John, para ele é como se fosse uma criança neste mundo novo. Ele vê aquilo de forma que é diferente. Ele está errado? Não está. Eles estão errados? Não estão. Eu acho que isto é a beleza deste livro, o facto de ambos estão certos e ambos estão errados. Mas por isso é que eu acho que este livro é muito bom e por isso que eu acho que deviam dar uma oportunidade, apesar de eu já contar tudo. Mas não contei propriamente a discussão em si. Mas sim, eu acho que é um livro interessante porque demonstra duas partes. Ele passa muito tempo só no início a contar: estou a ver este mundo, o mundo é assim, será que gostam, parece-vos certo? E depois, por outro lado, estamos a mostrar um mundo mais fechado, um mundo mais reservado e que estes dois mundos se colidem e a maneira como os dois se interagem. O fim é um bocado chocante e também é imprevisível, que eu não contei, portanto recomendo a ler este livro. Não sei o que acharam deste tipo de conteúdo, mas só para explicar outra vez, eu acho que há certos clássicos a quais nós não damos uma segunda oportunidade porque achamos que não os entendemos ou melhor, nós não achamos que não os entendemos, simplesmente achamos que não é para nós e acabamos por ignorá-los e dizer que este livro é horrível. Pelo menos é o que eu tenho visto muito. E espero que tenham gostado e eu vejo-vos numa próxima. Tchau!